Olá a todos, meu nome é Caio e hoje eu gostaria de apresentar o meu trabalho de conclusão de curso em Bacharelado da Química. O tema do trabalho é a avaliação da reação do azul de molibdênio em sistemas de análises em fluxo para a determinação de fósforo em materiais vegetais e derivados. O professor orientador é o professor Diogo Librandi da Rocha e, primeiramente, eu gostaria de discorrer um pouco sobre o fósforo. O fósforo é um nutriente para animais e plantas. É encontrado na natureza na sua forma inorgânica, que seria o ortofosfato, ou na sua forma orgânica, que seria o ácido fítico, entre outros fitatos. No entanto, o fósforo é somente absorvido pelas plantas na sua forma inorgânica, pelas raízes. O estudo da disponibilidade do fósforo em solos para o cultivo é de extrema importância, visto que esse nutriente pode se tornar escasso devido a processos de lixiviação. E uma das formas de contornar esse problema seria utilizando a adubação verde. A adubação verde consiste em adicionar uma espécie de planta com altos teores de nutrientes, incluindo fósforo, para enriquecer esse solo. A quantificação de fósforo inorgânico torna-se muito importante para escolher esse tipo de espécie. O fósforo está presente em outros materiais vegetais, como, por exemplo, óleos vegetais comestíveis e produtos industrializados, como o biodiesel. E a importância de se determinar esse elemento no, nesses materiais deve-se ao fato de que compostos fosforados podem alterar algumas propriedades organolépticas de óleos comestíveis, afetando um padrão de qualidade e também pode afetar o funcionamento de catalisadores automotivos. A determinação de fósforo geralmente é realizada por potenciometria, volumetria, gravimetria ou ICP-OES, ou no caso deste trabalho em si, a espectrofotometria. Para que a determinação espectrofotométrica seja realizada, é necessário que uma reação seja empregada. E essa reação empregada é a reação chamada azul de molibdênio, que é uma reação de complexação entre o fósforo inorgânico, ou seja, o ortofosfato, com o metal molibdênio. E essa reação possui maiores absortividades na faixa de 700 e 800 nanômetros, caracterizando essa cor azul que vocês podem conferir aqui. As maiores absorvitividades molares podem variar de acordo com o reagente redutor que você utilizar aqui, podendo ser utilizado como, por exemplo, ácido ascórbico ou cloreto estanhoso. Porém, para a determinação de fósforo em si, a maior complicação não está na reação em si do azul de molibdênio, se encontra no preparo de amostra. É uma etapa crítica do, de toda a metodologia, onde há riscos de contaminação, perda de analito, incluindo perda de sensibilidade, consumos de reagentes e tempo. O preparo de amostra pode variar de acordo com a amostra que estará sendo analisada. No caso de uma determinação de fósforo em materiais vegetais como espécies de plantas, aqui, por exemplo, a crotalária, o preparo de amostra consistirá em uma extração sólido líquido para se obter o ortofosfato. E no caso de materiais oleosos, como no caso de biodiesel, óleo de soja, entre outros óleos, é necessário que haja uma decomposição da matéria orgânica, visto que o azul de molibdênio somente se forma com a presença do fósforo na sua forma inorgânica e não orgânica. No caso de uma decomposição da matéria orgânica,
obteremos valores totais de fósforos contidos no, no óleo determinado. Uma forma interessante de realizar esses preparos de amostra e a determinação em si é utilizando sistemas em fluxo. Os sistemas em fluxo podem oferecer menor intervenção do analista, menor perda de analito, menor risco de contaminação, menor geração de resíduos e consumo de reagentes reduzido. Também oferece uma maior mecanização, uma maior frequência analítica. Neste trabalho, eu irei discorrer sobre duas metodologias que foram abordadas. Uma para a extração incompleta de sólido líquido em fluxo para determinar materiais vegetais, como plantas, para adubação verde. E a segunda metodologia que eu vou demonstrar mais à frente é sobre a microdecomposição assistida por microondas de óleos vegetais e biodiesel, para o caso de amostras não sólidas, a análise em fluxo, utilizando um sistema em fluxo com uma sensibilidade maior e um limite de quantificação ainda menor, e a faixa linear trabalhada nessa metodologia estará na ordem de 10 a 100 microgramas por litro. Os objetivos consistem em otimizar a extração sólido-líquido em linha para determinação de fósforo, utilizando uma metodologia adaptada, que já foi proposta pelo grupo de pesquisa, otimizar um sistema de análises em fluxo com alta sensibilidade para determinação de fósforo total em óleos vegetais e biodiesel, avaliar também a microdecomposição proposta para esses mesmos óleos vegetais e biodiesel, assistida por microondas. A análise e extração em fluxo para a metodologia 1 adaptada consiste na extração sólido-líquido, e nessa imagem que vocês podem conferir, o P aqui seria a bomba peristáltica, sistema de propulsão, e esse sistema é um sistema circular com comutação. Assim que esse sistema é comutado, esse injetor fecha esses canais e isso daqui forma um círculo, onde a solução aqui dentro irá circular por um tempo determinado e otimizado, e em seguida, após comutar novamente, a solução é direcionada para a saída do sistema A e em seguida para a entrada do sistema B. E o sistema B é um sistema de análises, onde haverá a inserção do reagente da amostra, aqui nessa alça L1. Em seguida haverá a adição do R1, que é o reagente 1, R2, reagente 2, que no caso são molibdato de amônio tetraidratado e ácido ascórbico. Em seguida, o sistema é comutado e a amostra passará pelas alças onde contém o reagente 1 e 2, passará para o reator, onde haverá a mistura e a reação, formando o azul de molibdênio, e aqui no D ocorre a detecção, que é a determinação espectrofotométrica, e para este caso ocorre em 700 nanômetros. Vale ressaltar que a extração que ocorre aqui no primeiro sistema é uma extração incompleta. A eficiência de extração estimada está em torno de 65%, e para fins analíticos esse número está ótimo. A extração em fluxo foi otimizada aqui e os parâmetros otimizados foram o volume de extrator. Aqui neste gráfico eu apresento a eficiência de extração conforme o volume de extrator empregado, chegando a um valor ótimo por volta de 2,5 ml. E nesse segundo gráfico temos a eficiência de extração pelo tempo de extração. E aqui chegamos num valor ótimo de 1 minuto. E é interessante observar que esse declínio de eficiência de extração pode ocorrer devido ao fato de que quanto mais tempo a solução ficar circulando, mais ela irá se distribuir pelo volume do extrator. E no caso, quando
utilizamos um tempo curto de extração, haverá uma parte da solução que manterá um gradiente mais alto de concentração, favorecendo na hora da análise. Os parâmetros analíticos obtidos são uma faixa linear entre 2 e 30 miligramas por litro para uma curva analítica. Com isso, podemos determinar teores entre 0,25 e 3,75 miligramas de fósforo presentes para cada grama de amostra, um coeficiente de variação e limite de detecção estimados em 1,2% e 0,5 miligramas por litro, respectivamente. Além disso, a capacidade de fazer 40 determinações por hora, uma frequência analítica razoável, e 5,5 ml de resíduo gerado para cada determinação. Comparando o método proposto com o método de referência, os resultados mostram uma boa exatidão e precisão para extração em linha e determinação do fósforo inorgânico. Observe que os valores são relativamente próximos entre a metodologia deste trabalho com a metodologia comparada em fluxo. Também podemos observar umas certas vantagens entre a metodologia proposta e a de referência. A massa de amostra utilizada para a extração é 10 vezes menor do que na metodologia de referência. O volume do extrator é 10 vezes menor também. E o tempo de extração é 20 vezes menor. Comparando também com outros análogos na literatura, podemos observar que a metodologia proposta aqui oferece o menor tempo de extração entre todas essas. Também apresenta um desvio padrão relativo baixo perante os outros, massa de amostra utilizada comparável com os outros, relativamente baixo também, e um volume de extrator comparável também. A determinação de fósforo em óleos e biodiesel necessita de um limite de quantificação menor, visto que o preparo de amostra empregado é a microdecomposição, e na microdecomposição, quantidades muito pequenas da amostra são utilizadas. Com isso, pequenas quantidades de analitos serão detectadas para cada determinação. Então foi explorado um caminho óptico maior para aumentar a acessibilidade do método e também a noção de microbomba solenoide. E isso também implica numa redução de consumo de reagente em amostra e também numa menor geração de resíduos. O sistema em fluxo empregado para a metodologia 2 consiste nesse apresentado, onde são utilizados 5 microbombas, todas elas com capacidade de 20 microlitros, com exceção da P4, que é o carregador, que tem capacidade de 40 microlitros. O sistema consiste na inserção de amostra, inicialmente, em quantidades determinadas. No caso, são 240 microlitros de amostra. Em seguida, é inserido o reagente 2, que são 40 microlitros, e o reagente 3, que no lugar do ácido ascórbico foi empregado o cloreto estanhoso. Tudo isso ocorre em 2 ciclos de amostragem, ou seja, metade da quantidade de amostra é injetada uma vez, primeiro, aí uma metade do reagente 2 é injetada, uma metade do reagente 3 é injetada, e esse ciclo se repete. Em seguida, o carregador irá propulsionar toda essa mistura para o reator, que consiste num reator helicoidal de 100 centímetros, onde a reação ocorrerá, vai ser formado o azul de molibdênio, e em seguida haverá a detecção, que neste caso é em 750 nanômetros. Vale ressaltar que o controle das microbombas empregadas nesse sistema é através da programação por Arduino. A etapa de limpeza é primordial para esse sistema, visto que no caminho óptico de 100 centímetros pode-se ficar incrustado resíduos da reação anterior. Com isso, é necessário o emprego
de um reagente a mais, pois é necessário que haja uma limpeza nesse caminho óptico. A otimização do sistema foi realizada e os reagentes 1 e 2 foram otimizados. A concentração de molibdênio é referente a esse gráfico A. E conforme a concentração aumenta do molibdato de amônio, chegamos a um ponto de ótimo, onde há uma boa razão entre a acidez do meio e a presença do metal, formando o complexo do azul de molibdênio. Conforme essa concentração do molibdato de amônio aumenta, a proporção entre o metal e o ácido vai sendo distorcida, e isso desfavorece a formação do azul de molibdênio, prejudicando a resposta analítica. Chegamos em valores ótimos, por volta de 8 milimol por litro de molibdato de amônio. Para o reagente 2, o cloreto estanhoso, uma concentração ótima obtida foi a de 0,6 milimol por litro, visto que a resposta analítica do branco também acompanha a resposta analítica de uma amostra. O cloreto estanhoso ele possui uma solubilidade baixa. Com isso, conforme essa sua concentração aumenta no meio, uma suspensão esbranquiçada é formada, atrapalhando as análises. A concentração de ácido no reagente 2 também foi otimizada, chegando num valor ótimo de 0,4 milimol por litro. E a concentração de ácido para o reagente 1 também foi otimizada, chegando num valor ótimo de 0,5 milimol por litro. Os parâmetros analíticos obtidos consistem em um limite de detecção em torno de 1,2 microgramas por litro, uma faixa linear estudada entre 10 e 100 microgramas por litro de fósforo. E isso consiste em poder determinar teores entre 2,5 e 25 microgramas por litro de fósforo em amostra, um coeficiente de variação em 2,7% e uma frequência analítica de 83 determinações por hora. 2,5 ml de efluentes por determinação, uma redução relevante na geração de resíduos por determinação. Para o preparo de amostra, foi utilizado a microdecomposição assistida por microondas e consiste em adicionar 150 microlitros de ácido nítrico concentrado em 20 miligramas de amostra e passar pelo microondas por 2 minutos. Toda essa etapa aqui vai se repetir mais uma vez e ao final é adicionado 150 microlitros de peróxido a 30%. No entanto, para a microdecomposição, a recuperação do analito foi baixíssima, infelizmente, abaixo de 10%, e foi estudado um porquê dessa baixa recuperação do analito. E observou-se que a acidez da amostra estava interferindo diretamente com a formação do complexo do azul de molibdênio. Então foi estudada a adição de tampão para controlar essa acidez. Adicionando um tampão de acetato de sódio de forma gradativa, podemos observar aqui uma concentração ótima de tampão adicionado ao meio em torno de 1 mol por litro. Ou seja, então foi construído uma curva analítica utilizando 1 mol por litro e passamos a adotar essa curva analítica com o emprego do acetato de sódio e também começamos a empregar o acetato de sódio ao final do preparo da amostra, diretamente na amostra para as análises. No entanto, surgiu outro problema também. O peróxido de hidrogênio, utilizado também no final do preparo de amostra, é um interferente. Ele proporcionou uma redução drástica na resposta analítica, em torno de 90%, e era completamente visível a não formação do azul de molibdênio
quando há a presença do peróxido de hidrogênio. Uma das hipóteses é que o peróxido causa a reoxidação do molibdênio 5 a molibdênio 6. E alguns estudos envolverão a adição de iodeto de potássio para eliminar o excesso de peróxido de hidrogênio, utilizado na microdecomposição. Por fim, a extração sólido líquido em fluxo, estudada nesse trabalho, demonstrou-se muito eficiente para fins analíticos e contribuindo para uma química mais verde, reduzindo o consumo de reagente, tempo também, e também a geração de resíduos. Quanto ao uso de microbombas e célula de longo caminho óptico para análise de fósforo em fluxo, a metodologia estudada e empregada ofereceu uma alta sensibilidade e uma alta frequência analítica, e um consumo ainda menor de reagentes e uma geração de resíduos ainda menor. No entanto, a microdecomposição de óleos e biodiesel deve ser aprofundada e alguns estudos ainda devem ser feitos para a eliminação dos interferentes, que no caso seria o peróxido de hidrogênio. Algumas perspectivas futuras para esse trabalho é os estudos sobre a fotoconversão de fósforo orgânico em fluxo para o fracionamento de fósforo em materiais vegetais e também as alternativas para eliminar o peróxido de hidrogênio e otimizar a microdecomposição. Agradeço enormemente a atenção de todos e espero que tenham gostado.